Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço mágico, maravilhoso de terapia coletiva da mesa quântica. Aqui nós acessamos alguns níveis de consciência e em seguida fazemos algumas ativações para o nosso campo se harmonizar e se alinhar com as linhas do tempo mais positivas possíveis que estão disponíveis para nós. É um trabalho energético de inserir informações e programações no nosso campo informacional. E todos que participam de uma mesa coletiva ou até uma mesa individual recebem um quantum energético, elevam a sua frequência vibracional para níveis assim de salto quântico, sabe? Se você é aquela pessoa que está sempre buscando uma forma de elevar sua energia, se você gosta de meditar, de fazer oração, de ouvir frequências, de sintonizar formas de elevar a sua energia e fica naqueles altos e baixos, né? E tem dia que você tá namastê, tem dia que você tá namastreta, tá mandando todo mundo, né? E baixa a frequência, e sobe a frequência, e baixa. Observe essa possibilidade, que isso aqui é um convite de Gaia, um convite da Terra, para uma possibilidade de acessar essa harmonia dessa frequência, de manter a sua frequência elevada com total facilidade. E para participar é muito simples, você fala comigo no WhatsApp, que eu te passo as informações, tem um valor de troca muito acessível, você faz a harmonização toda semana. E o trabalho que a gente faz aqui vai desdobrando ao longo da semana e acontecendo harmonizações e coisas maravilhosas na nossa vida, vai alinhando a nossa vida com as possibilidades positivas, reais, que são possíveis, né, que estão disponíveis para a gente. Então, as pessoas que participam aqui geralmente me relatam, me contam, né, os desdobramentos da vida acontecendo de forma muito leve, resoluções de conflitos acontecendo, coisas que assim, nem sabia como que ia resolver, se resolvendo, a vida entrando em fluxo novamente, né? Estamos aqui então com os nominhos de todos os participantes desta mesa, deste mês de maio, ativados, potencializados aqui com o Morgonite, no testemunho desta mesa, né? E aqui vocês sabem que é o comando quântico da mesa, por onde vocês são identificados, onde faz esse rastreio energético da identidade de vocês no planeta, encontra essa força através do inconsciente coletivo e ali a gente vai reorganizando o campo, tá bom? Gente, para nossa mesa de hoje, nós vamos iniciar com uma conversa aqui do que nós temos no céu de hoje, tá? Porque nós temos alguns aspectos muito importantes que conversam exatamente com a nossa narrativa de ativações das mesas de maio. Um céu raro, expansivo, transformador, assim. É uma oportunidade única na vida. Esse céu de hoje, gente, olha, ele vai fazer a atualização da nossa realidade. Vocês estão prontas e prontos para isso? Porque tá vindo uma coisa muito forte aí. Eu vou mostrar aqui para vocês o mapa, porque desenhado é mais fácil de entender o que está rolando nesse céu, né, minha gente? Então, primeiramente, observem que ainda estamos com um acúmulo de planeta em Áries, especialmente Saturno, deus do tempo, e Netuno, deus do inconsciente e dos sonhos, que não chegava por aqui há mais ou menos uns 500 anos. E Áries, como vocês sabem, ele é o primeiro signo desse relógio astrológico, é quem dá o start na vida. E num ano de numerologia 1, que é 2026, né? Então, o impulso criativo e criador que nós precisávamos, ele está aqui. Diretamente do céu, manifestando na nossa realidade na Terra. Ó. Pensou, criou. Cuidado com o que você deseja, porque você pode realizar com muita facilidade esse ano. Principalmente nesse portal que nós estamos atravessando hoje, com uma superlua em Touro, que é a primeira superlua desse ano, que está em conjunção
com o Sol em Touro, que é o signo da materialização, das riquezas, do luxo, dos prazeres, do dinheiro, da abundância e de tudo mais. Em conjunção com uma estrela fixa que se chama Kaput-Algol, que está em Touro. E é aqui que mora o perigo devastador da história dessa magia, dessa ativação de hoje, gente. Olha só, uma estrela fixa que faz parte do céu, mas que está muito, 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 muito distante de nós, num ponto que é quase imperceptível a gente conseguir analisar o movimento da Terra em relação a ela, sabe? Diferente dos outros planetas, que a gente percebe a translação deles, né? A estrela fixa não. Ela leva em média ali uns 80 anos para se movimentar de um grau para outro dentro do nosso ponto de vista, desse relógio astrológico do céu, né? Então, assim, a estrela fixa, ela só é lida no mapa quando ela está muito próxima do Sol ou da Lua, quando ela está fazendo esse alinhamento de conjunção. E adivinha? Ela está fazendo essa conjunção bem aqui agora, hoje, 16 de maio, estrela fixa Algol, superlua em Touro, Sol em Touro. Sol esse que está com uma superativação, com diversas rajadas de vento solar, ejeção de massa coronal, que tem impacto significativo na ressonância Schumann, que é a nossa frequência da Terra, tipo os batimentos cardíacos da Terra, né? Para quem não conhece esse termo, pesquisem. Ressonância Schumann. E além disso, tem forte influência também nas chuvas, nos fenômenos climáticos, El Niño, secas, cheias de rios, né? Produção agrícola, sinais de rádio, Wi-Fi, GPS. No nosso campo eletromagnético, que também se atualiza muito com esse tanto de informação vinda do Sol, essas rajadas de massa coronal, que é exatamente o que está acontecendo, né? E tudo isso somado a essa estrela que entra na jogada com uma mensagem dos nossos ancestrais que temiam essa estrela Algol profundamente. Eles tinham pavor da representação dessa estrela. Ela ficou conhecida como a estrela maligna. Por quê, né, gente? Por quê? Que é uma estrela maligna? Vocês querem saber? Eu vou contar para vocês. A mesa de hoje é para eu contar para vocês esse babado. Vocês precisam saber disso. É importante saber disso para alinhar a nossa mente inconsciente com as ativações mágicas, assim, incríveis que a gente vai ativar hoje aqui nessa mesa, meu Deus. Essas estrelas são representações mitológicas, tem arquétipos mitológicos, porque a nossa astrologia ela é muito antiga. Ela data de 5.000, 8.000 anos de sociedades antiquíssimas mesmo, tá? Daquela região ali de árabes, egípcios, das primeiras civilizações, do berço das civilizações, né? E essa galera associava essa estrela Kaput-Algol à cabeça da Medusa, porque ela está na constelação de Perseus. E eu vou contar resumidamente essa história para vocês entenderem o significado histórico, arquétipico do inconsciente, porque vocês sabem que o que se constela no céu também se constela na terra. E isso tem uma força milenar. Então observem, quem foi Medusa? Vocês devem conhecer essa figura mitológica, que é aquela mulher com cabelo de cobras, de serpentes, né? Que foi amaldiçoada. Vocês sabem por que essa mulher foi amaldiçoada, gente? Ela era uma sacerdotisa, uma feiticeira, uma mulher deusa ali, do templo de Atena. E Poseidon era um deus forte. Ele é o pai da ilusão, das mentiras, dos mecanismos magísticos que ludibriam a realidade. E ele profanou o templo de Atena, fazendo sexo com a Medusa, que era uma sacerdotisa de Atena. Alguns dizem que foi consentido,
Outras lendas, né, relacionadas a isso falam que foi um estupro, tá? Então, Atena ficou furiosíssima, porque o templo foi profanado e certamente os culpados deveriam ser punidos. E naquela estrutura e naquela base de sociedade ultrapatriarcal, quem foi punida foi Medusa, que foi isolada da sociedade e amaldiçoada. Todos os homens que vissem ela se transformavam em estátuas de sal. As serpentes do cabelo dela, porque o cabelo da mulher era algo assim, né, até hoje, algo que extravasa a energia, tá? O nosso cabelo, ele é como se fosse o nosso sangue extravasando, assim, a força da energia do nosso sangue que sai e cresce. O nosso cabelo tem a força da nossa potência, do nosso ki, da nossa vitalidade, da nossa energia vital. Então ela transformou o cabelo, que é essa expressão da força vital dessa mulher potente que seduziu Poseidon, nessa visão patriarcal machista, seduziu Poseidon. Não interessa se foi ou se foi consentido, a culpa foi dela, recaiu sobre ela. Então os cabelos, que representam esse poder da mulher, foi transformado em serpente. Todo homem que olhava para ela virava uma estátua de sal. E ela foi isolada do mundo, né? Percebam que ela foi transformada, a figura dela, dessa potência feminina, foi demonizada, foi transformada em um ser maligno, terrível, que os homens tinham pavor. E aí vem Perseus, que é uma outra história paralela a isso, que estava acontecendo outras questões na realidade, na vida desse Perseus, e ele foi mandado para uma missão impossível, que era matar a Medusa. Era impossível. As pessoas do templo achavam impossível, né? Então mandaram ele para a morte. Na verdade, queriam se livrar dele. E aí esse cara, então, poliu um escudo, poliu muito bem esse escudo, ele ficou tão brilhante que refletia como um espelho, né? E ele foi até Medusa. Quando ele encontrou ela, ele levantou esse escudo e o escudo refletiu a própria Medusa para ela. E nesse momento ela paralisou e ele conseguiu, num golpe único, assim, com uma espada, decapitar a Medusa. E essa cabeça ele levou como um troféu para demonstrar o tamanho da sua astúcia, da sua vitória e do tanto que ele realmente foi sagaz, né, nessa conquista aí. E Medusa não tinha nada a ver com essa história dele, sabe? Nada a ver. Mas ela já era demonizada, né? Ela já era essa figura mitológica amaldiçoada, essa mulher horrível, terrível. Então essa estrela Algol, ela representa essa cabeça de Medusa na constelação de Perseus, desse herói, né? Essa constelação desse herói Perseus. Então tem essa estrela que representa essa conquista, essa vitória. Porém, ela especificamente sozinha ali, essa estrela, é a cabeça do monstro, do demônio, dessa mulher demoníaca. E os antigos, eles tinham pavor, eles tinham muito medo dessa estrela por essa representação, porque ela representava esse ponto maléfico da história, sabe? E réis mortais, né? Olhar para essa estrela e olhar para suas sombras, para os seus próprios demônios internos, para todos esses lugares onde a gente foi julgada, punida, condenada injustamente. E teve que engolir, teve que aceitar, ser mal falada, maldizida, mal amada, julgada, criticada, amaldiçoada, praguejada. É esse lugar. Quem nunca? Quem nunca? Entende? E o que eu acho interessantíssimo aqui, que isso conversa
com a sociedade há milênios, que a mulher ela vem sendo massacrada pela energia masculina, porque o mundo se construiu em sua base, né, inicial, na força masculina, nesse ímpeto, nessa energia de guerra, de domínio, dominação pelo poder, né, pelo poder da força, né, da força masculina. E a mulher, essa energia feminina que tem poder, que tem força, sutil, que manipula, que seduz, que suaviza essa expressão de força e poder masculina. Essa realidade é dual. O que está em cima é como o que está embaixo. As questões se polarizam e se complementam, né? Como aquele símbolo do yin e yang. Que noite vira dia, que frio vira quente, quente vira frio, e a coisa, masculino e feminino se completam e um se torna o outro constantemente, né? E recentemente, num estudo mediúnico, tive o prazer de receber essa informação ali naquele estudo, onde foi possível acessar a base da programação energética do desenvolvimento planetário desta raça humana aqui, né? Que é um trabalho energético de equilíbrio do masculino. O planeta Terra foi assim construído e concebido para apaziguar a força destrutiva do masculino. E ao longo de muitos milênios, o masculino vem destruindo, e guerras, e caos destrutivo, e conflito, e ódio, e violência, tá? Não que o masculino seja só isso, mas essa é a força, a potência do masculino, da energia masculina. E foi inserido, então, o feminino, que naquela visão do Éden, né, do Adão e Eva ali, daquela história mitológica, também bíblica, onde Deus, criador de tudo, criou o homem, e ele viu que ele precisava dar ao homem uma polaridade feminina. Então ele criou uma mulher para esse homem, né? E essa força feminina, ela foi dada, introjetada ali no programa adâmico, né? Para apaziguar este homem que tinha essa fúria, que tinha essa força violenta, destrutiva, por mais que ele não soubesse que ele tinha aquilo ali naquele momento, tá? Mas Deus sabia que no momento da criação masculina, ele viu o poder e a força destrutiva daquilo. E ele criou, então, a polaridade feminina para suavizar isso, tá? Teoricamente, isso é uma codificação de um programa que se complementam e se organizam de uma forma natural. Só que olhando para a manifestação disso na matéria, na Terra, a gente vê que o natural é violento, é destrutivo. E por milênios, eras e eras, a gente está misturando isso para tentar buscar esse equilíbrio, para essa harmonia acontecer, porque esse é o projeto Terra. E a manifestação disso, por exemplo, quando Jesus teve o complemento feminino de Jesus para harmonizar a programação inserida aqui, que foi Maria Madalena. Então é como se fosse a mesma alma, a mesma energia, né? Chamas gêmeas, Jesus e Madalena, polaridade masculina e polaridade feminina, inserindo códigos de amor dentro do processo da humanidade, porque o programa estava se autodestruindo, estava muito difícil para essa energia feminina conter esse masculino, porque ele era muito destrutivo. Imaginem um tornado, como que é o nome disso? Um furacão. Imagina um furacão, é a força masculina, destrutiva, a força da natureza destrutiva que vem destruindo tudo. A força feminina é esse plasma do vento que acolhe esse furacão para
tirar essa força, sabe? Para acalmar, para apaziguar essa fúria. Tu já viu ali aquelas imagens de furacão quando ele tá se dissolvendo, se desfazendo no ar, assim, e acabando, e voltando a ser ar? Passou, aí volta a ser vento. Ele não foi destruído, sabe? Ele foi incorporado no ar. Não se acabou o furacão e não existe mais aquela energia. Aquela energia é o próprio ar que voltou para um estado harmônico, natural, da natureza ali, né? Voltou a ser uma força de ar harmônico e não uma força de ar destrutiva. Então é basicamente isso o programa, é inserir esse feminino, essa energia feminina para o masculino ser apaziguado e se harmonizar com a natureza, para a própria natureza masculina ser harmonizada, entende? Só que para isso o feminino foi dilacerado. Imagine a força que o ar tem que ter para conter um furacão e apaziguar o furacão e tornar o furacão harmônico com a natureza. Imagina a força. É a força do feminino. O feminino é isso. Dentro desse programa o feminino é isso. Essa força absurda que vai sendo deslacerada, maltratada, morta. Feminicídio altíssimo. Há quantos milhões de anos? Há quantas eras que o feminino vem sendo dilacerado? Como um programa que foi criado assim, tá? Não tô falando que é pra gente se conformar com isso e aceitar. Não, tô falando que isso faz parte dessa programação energética, tá? E que ao longo de muitos milênios essa força masculina foi se suavizando, e isso vai sendo representado por níveis de consciência que vão sendo organizados para que o masculino cesse essa fúria de destruição e o feminino possa, então, coabitar em harmonia com o masculino, né? E a gente, assim, apesar de estar vendo o índice altíssimo de feminicídio, de caos, de violência, né, do masculino para o feminino, ainda assim, a gente sabe que pela história, pela luta histórica desse feminino se posicionando, nós já vencemos muitas questões, nós já acessamos muitos direitos, muitos níveis de consciência de gênero, né, de valor, de igualdade, de respeito, sim. O masculino já tem um nível de consciência da sua força destrutiva de conseguir suavizar isso e coabitar em harmonia com a força do feminino, né? De entender que são polaridades que se completam, que o masculino tem força e poder tanto quanto o feminino tem força e poder, e se completam, e se harmonizam, e se equilibram e vivem neste fluxo natural de uma natureza harmônica e fluida, né? Então, minha gente, temos aqui nessa mesa de hoje essa potência desse feminino, dessa força, desse poder, da consciência disso. Da consciência de que nós somos quem sustenta esse programa de harmonizar a potência desse masculino. E o feminino e o masculino está em tudo, em todos. Na mulher e no homem tem masculino e tem feminino. Então, a gente vai falar aqui hoje sobre o feminino, que foi massacrado, decapitado, morto, dilacerado nessa trajetória de realidade, de apaziguar desse programa, né? Vamos restaurar essas partes. E nos homens, com certeza, vocês têm essas partes do feminino de vocês que também foi massacrado, tá? Todas as vezes que você se posicionou a favor do feminino, a favor de mulheres, e foi mal interpretado,
mal visto, excluído, ridicularizado, ou todas as vezes que você expressou a sua força através da sua potência feminina, como a sua voz, ao cantar, ao falar, ao comunicar, ao expressar emoções e sentimentos, chorar, acolher, toda essa potência que é do feminino, se você, homem, expressou isso e foi criticado, ridicularizado, julgado, excluído, maltratado de alguma forma, o seu feminino também está nessa dor aí, né? Na dor de estar nessa missão. Que missão, né, gente? Que missão. Então, ok, nós vamos hoje acolher todos esses caquinhos de todos os lugares e todas as partes nossas que foram espalhadas por aí, esquartejadas, né? E eu quero que você refaça a rota dessas últimas mesas que a gente viveu aqui em maio, porque a gente libertou a nossa criança, que não estava entendendo nada, cheia de trauma lá por conta dos conflitos que via no ambiente, no caos, dos adultos, dos cuidadores, dos espaços em que viveu. A gente libertou essa criança. Depois a gente acolheu a nossa adolescente que estava ferida nessa sua trajetória de construir a sua identidade e de se retraumatizar e de se culpar, e de introjetar crenças de que não era boa o suficiente, que era feia, que não era escolhida nunca, que era incapaz, incompetente. Então, todas essas crenças limitantes, destrutivas, que te diminuíram, a gente limpou do campo para acolher essa adolescente interna. E agora a gente vai para uma fase da mulher que adulteceu, né? E dos homens que adulteceram também. E a gente vai olhar para esse lado feminino nas mulheres e nos homens, que é a potência e a energia que mais apanha nessa realidade, tá? E olha para a tua história e pensa em todos os lugares, em todas as situações em que você foi ridicularizada, excluída, humilhada, maltratada, injustiçada, principalmente, praguejada, te tacaram pedras e não deixaram você falar, que não aceitaram a sua voz, que não aceitaram as suas justificativas, a sua história, os seus motivos, que você calada tá errada. Imagina se expressando, né? E vamos acolher então essa potência, curar isso para a gente juntar essas partes e realinhar o todo disso, sabe? Porque a gente tem essa força coerente novamente no nosso ser. Então vamos lá, baixando as barreiras agora, respira fundo, solta o ar bem devagar, leve batidinha no centro do peito, baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando todas as barreiras, gente, todas as barreiras dos pensamentos, sentimentos, emoções, pontos de vista fixos, julgamentos, certo e errado, bom e mal, o que você sabe sobre isso, o que você não sabe sobre isso, baixando todas as barreiras. Muito bem. Estamos todos acessando as contribuições dessa mesa, todas as pessoas que estão ativas aqui, estão se libertando desses padrões, acessando as curas e contribuindo com a libertação de todos os seres, pessoas, energias elementais, vegetal, mineral, animal, humano, que está conectado à sua malha quântica informacional através do inconsciente coletivo
Que todos recebam influxos energéticos dessa libertação. Ok? Vamos lá, gente. Vamos começar com o corpo mental. Por conta dessa cabeça da medusa. Mostra aqui o quanto energético do feminino dentro da nossa mesa. 40. Olha, gente, tem assim, vitalidade no campo mental de 40%. Baixíssimo, baixíssimo 40%. Eu coloco em porcentagem para ficar claro, tá? Para a gente conseguir ter uma ideia razoavelmente clara sobre essa quantidade energética. Então imagina que de 100% que a gente podia ter de força mental, a gente está em 40%, por conta da sobrecarga, de estar lidando com esse caos, de estar sendo decapitada, despedaçada, né, a todo momento. Então podemos harmonizar esse corpo mental, gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa. Vésica Pisces, permissão e licença para a entrada do gráfico. Esse é um gráfico de integração, tá? De união de forças, de mental, espiritual, emocional, de união de campos, integração. 12. Ok, vamos lá. Ativando a harmonização do nosso corpo mental através do gráfico Vésica Pisces por 12 horas. Ativando. Regeneração do nosso corpo mental através dessa cabeça da medusa que representa todos esses lugares em que fomos decapitadas, esquartejadas. Regenerando esta cabeça, tudo que isso representa. Através do Vésica Pisces para o nosso corpo mental, por 12 horas. Sente esse chamado realizado, altamente sustentado no mais sagrado nome de Deus, eu sou gratidão. Muita energia. Algo mais para este campo. Gráficos da mesa. Baguá, 12, 24. Ok. Então aqui, gente, vou virar só um pouquinho, porque senão a luz lá de fora não deixa ver, né? Ó, o baguá é este símbolo aqui. Ele é uma representação de... Ele é a representação de todas as energias que existem na natureza e que harmonizam tudo. Ele é o harmonizador natural de todas as direções, de todos os sistemas, de tudo que existe, tá? E isso é taoísta, é uma energia onde tem essa visão do equilíbrio do todo, né? E o baguá, ele tem uma frequência dos dragões muito forte, tá? Porque ele é oriental, né? Enfim, tem essa força dos dragões primordiais, que é quem sustenta a base desse programa energético elemental, da base dessa experiência aqui, né? Do plasma dessa experiência aqui, do campo informacional dessa experiência aqui. Então, Baguá 24, potencializador, orgonite. Ok. Então, vou colocar aqui uma orgonite, ó, para potencializar esse campo, tá? Tá sendo solicitado aqui, ó.
para que a gente ative essa energia. Ativando, 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 ativando. Harmonização, todo o nosso campo e corpo mental, através do Baguá, potencializado com Ogonite, e com a força dos dragões primordiais, através desse chamado por 24 horas, aceito, realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus, eu sou gratidão. Ativando, 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 ativando Yin e Yang, com dragões dourado e branco, por 12 horas. Na harmonização, sustentação desse trabalho, no campo e corpo mental. Aceite esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus, eu sou gratidão. Vocês viram que o Baguá, aqui, ele está representado com o símbolo do Yin e Yang no meio, né? Agora eu já coloquei o arco-íris em cima, não vou tirar. E na ativação veio a informação da força dos dragões primordiais na energia branca e dourada, que é o raio branco e o raio dourado, né? Ativando isso pelo Yin e Yang, que organiza essa polaridade masculina e feminina, tá? Dentro do campo mental. Então vamos lá. Continuando aqui, algo mais para o campo mental. Gráficos da mesa, hexagrama de cristal. Potencializados os chakras com as ponteiras de chakra. Ok. Então vamos ver. Qual chakra? Pro campo mental. O plexo solar. O laríngeo. O ajna. E o coronário. Vou pegar as ponteiras aqui. Então aqui estão as ponteiras. Essa aqui é uma ponteira de citrino, que vai harmonizar o plexo solar. Uma ponteira de... esqueci o nome. Deste cristal azul, que vai harmonizar o laríngeo. E me veio essas duas aqui, que uma ametista... Bom, eu não gosto de colocar obsidiana no coronário. Eu vou fazer uma troca aqui, vou deixar a ametista no coronário e a obsidiana aqui nesse terceiro olho. A obsidiana, ela é um cristal de limpeza muito profundo. Então, aqui no terceiro olho, ela vai fazer essa limpeza do campo mental, de tudo que isso representa. No coronário, é a porta de entrada do espírito, sabe? De tudo que a gente internaliza, do fluxo energético. Não dá para colocar uma obsidiana na cabeça, gente. Então, vamos para o campo mental aqui mesmo, com essa obsidiana, que vai dar certo também, tá bom? 12, 24. Ativando, 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 ativando a harmonização em todo o campo mental e corpo mental dos nossos corpos, seres, realidades, tempo, espaço, dimensão e vida, através do hexagrama de cristal, potencializando as curas do campo mental, através do plexo solar, laríngeo, ajna e coronário. Por 24 horas, aceito esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus, eu sou gratidão. Respira fundo. Lembrem de respirar. Algo mais? Energia. Campo mental, campo emocional. Mostra
15%, gente, o campo emocional, tá? Então, assim, a gente está falando sobre o nosso feminino, não necessariamente que o seu especificamente esteja em 15% emocional, mas imagina esse feminino ao longo de milhares de anos nessa programação sendo dilacerado. O emocional tá em caquinhos, né? E a gente vê na materialização dessa realidade o tanto que o emocional do feminino está destroçado. Tanto que a gente está vivendo no medo, na insegurança, na depressão, por conta dessa batalha espiritual, dessa programação de eras, né? Então vamos lá? Harmonizar o emocional, gráficos da mesa, hexagrama, com essa programação que está aqui, né? 12, 24. Então vamos ativar. Ativando. Harmonização para o corpo e campo emocional em todos os nossos corpos, seres, realidades, tempo, espaço, dimensão e vida. Através do hexagrama de cristal, potencializado pelo chakra plexo solar, laríngeo, ágina e coronário. Desprograma e atualiza. Atualizando essa harmonização, aceite esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Gratidão. Libera. Respira. Algo mais para o campo emocional? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, questão na mesa. 12, 24. Ativando a harmonização para o campo e corpo emocional através do Vesica Pisces por 24 horas. Expandindo todos os nossos corpos, seres, tempo, espaço, dimensão, realidade e vida. Seja esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Gratidão. Algo mais? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa. Doze, 24. Mesa Danix. Permissão e licença para a entrada do gráfico na mesa. Potencializador. Selenita. Ok. Então, gente, vou potencializar aqui com cristal de selenita. Deixa eu virar aqui para vocês. 12, 24. Ativando a harmonização em todo o nosso campo emocional, através da mesa Damens, potencializada com a selenita. Todos os nossos corpos, seres, tempo, espaço, realidade, vida, dimensão, por 24 horas. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Gratidão. Muito bem. Algo mais? Emocional? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa. Kit cromo. Kit cromo faz envio de frequência de luz. Eu gosto do kit cromo. 12, 24, 12. Ok, então vamos lá. Aqui. Vamos ver aqui a ativação. Só um minuto, deixa eu ver aqui, para vocês verem. Ativação do kit cromo no raio azul, no raio rosa, raio rubi, raio dourado. Algo mais? Então, raio azul, raio rosa, raio rubi e raio dourado. Algo mais?
Ok, obrigada. Vamos lá, ativando o envio de energia e a harmonização do campo emocional através do kit cromo com envio de frequências de luz do raio azul, frequências de luz do raio rosa, frequências de luz do raio dourado, frequências de luz do raio rubi. Por 24 horas. Aceite esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus, eu sou gratidão. Algo mais para o nosso campo emocional? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa. Losango solar. Permissão e licença. A entrada do gráfico na mesa. 12 e 24. Ativando a harmonização. Todo o nosso campo, corpo, tempo, espaço, dimensão, ser, realidade e vida. Através do losango solar. Para o nosso campo emocional. Por 24 horas. Aceita esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus, eu sou gratidão. Um decreto, pode ser no losango, de cromo, losango. Ai. Tá bom? Losango solar pediu uma ativação de um decreto, e o decreto é um mantra de Jesus Cristo, tá? Vocês sabem que o Sol, ele representa a polaridade masculina criadora, como se fosse Deus mesmo, né? E antigamente as civilizações tinham a representação do Sol como Deus. Então vamos lá. Ativando a harmonização do losango solar, potencializado com o decreto eu sou, a ressurreição e a vida em todo desencarnado, para que obtenha a perfeição que uma vez já conheceu no coração do Pai, antes mesmo que esse mundo fosse feito. Seja isso manifestado e sustentado pela graça, poderoso eu sou, poderoso eu sou, poderoso eu sou. Ativando o nosso campo informacional. Ai, mas falou sobre desencarnado. Almas, espíritos. Você é uma alma, um espírito, né? Então, assim, você está encarnado, mas tem um monte de parte sua que não tá, né? Que não tá nessa matéria aqui. E são camadas de dimensões de realidade de você que recebem essa frequência informacional para harmonizar até chegar aqui na mente, no emocional. Algo mais? Opa, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Algo mais para esta ativação emocional? Corpo físico agora mostra o quanto energético. Trinta e 35% de energia vital para os corpos físicos. Para a nossa saúde, né, gente? Nossa saúde física, nossa força mesmo, a energia de lidar com essa realidade. Ah, tá. Ok, é um puxão de energia que a gente vai fazer através dos nossos corpos. Gráficos da mesa, hexagrama, com organização interna que está, né? Tá. Então, beleza, gente, olha só. O que a gente vai fazer aqui para o nosso corpo físico? Vamos utilizar esse campo energético do hexagrama de cristal, tá? Que já está ativo aí com esses chakras que estão sendo trabalhados para organizar tanto o nosso mental
quanto o nosso emocional e agora como físico também. Vai fazer uma integração de tudo isso, tá? Através do nosso corpo físico. Então, ativando a harmonização. Todo esse trabalho através do nosso corpo físico. Integrando essas energias. Ativo pelo hexagrama de cristal por 24 horas. Eu solicito e autorizo. Solicito e autorizo. Solicito e autorizo. No mais sagrado nome de Deus, eu sou o retorno de todas as nossas energias que foram dilaceradas, perdidas, deixadas pelo caminho, em todos os lugares em que a nossa energia feminina foi rompida, foi violada, foi maltratada, massacrada, destruída. Que essas energias possam se regenerar profundo e completamente, retornando ao seu local de origem, com consciência anexada. Retomando todo o nosso poder, todos os nossos dons, todas as nossas habilidades. Reconstruindo esse feminino sagrado que habita em tudo, em todos, em nós. Restaurando e reconstruindo a força deste feminino na potência do nosso ser, através do nosso corpo físico, reconstruindo e atualizando com consciência anexada todas as camadas, realidades, dimensões, vida desse feminino em nosso ser, restaurando a força e o poder deste feminino através de todas essas partes curadas, reintegradas. Recebidas pelo nosso corpo físico. Aceito esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Gratidão. Algo mais? O Vésica 12. Ativando a harmonização para o nosso corpo físico, em todo tempo, espaço, dimensão, ser, realidade e vida. Através do Vésica Pisces por 12 horas. Ativando a harmonização em nosso campo, ser, realidade e vida. Através do Vésica Pisces por 12 horas. Aceito esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus, eu sou. Integra e atualiza, integra e atualiza, integra e atualiza. Corpo amado e abençoado. Algo mais? Algo mais para esta mesa? Gráficos da mesa, gráficos de fora da mesa, que estão na mesa. A mesa Damens. É o kit cromo, né? Com envio de luz violeta. Tá. Então a gente vai fazer um envio de luz violeta para essa integração, tá? Porque requer uma transmutação de energia, porque tem um campo denso, um campo assim de dor, sabe? Um campo de revolta, um campo de difícil elaboração e compreensão, de resistência com essa programação, né? Que foi criada dessa forma, para o feminino resolver isso, né? Então vamos lá. Ativando a harmonização para a integração de todo esse trabalho nos nossos corpos físicos, mentais e emocionais do Sagrado Feminino, através do kit cromo por 12 horas com envio de luz violeta, transmutando.
Com pleno poder e autoridade da amada presença de Deus eu sou, amado Mestre Ascensionado Jesus, o Cristo, Micá, anjo cósmico da unidade, fazei resplandecer a vossa chama coração de luz cósmica, dentro de toda a vida no planeta Terra e dentro daqueles que virão. Ancorar em cada alma encarnada a luz cósmica requerida para magnetizar seu momento do bem e ajudar a todos que respondam positivamente à luz que está sendo liberada na nova era, na nova cidade do ouro, amado Saint-Germain. Eu sou a ressurreição e a vida do momento do bem, em todas as correntes de vida do planeta, manifestando agora e sustentado pela graça. Eu sou a ressurreição e a vida do momento do bem, em todas as correntes de vida do planeta, manifestando-se agora e sustentado pela graça. Eu sou a ressurreição e a vida do momento do bem, em todas as correntes de vida do planeta, manifestando-se agora e sustentado pela graça. Nós aceitamos esse chamado realizado no sagrado nome de Deus, eu sou. Na unidade da luz, amado Cristo cósmico, amados arcanjos e arcangelinas da presença crística, eu sou, eu sou, eu sou. Comandamos, carregai, carregai, carregai com a luz do Cristo cósmico o mundo, expandindo esse poder cósmico dentro dos corações e das mentes do sagrado feminino. Carregai, carregai, carregai com a luz do Cristo cósmico o mundo, expandindo esse poder cósmico dentro dos corações e das mentes do sagrado feminino. Carregai, carregai, carregai com a luz do Cristo cósmico o mundo, expandindo esse poder cósmico dentro dos corações e da mente do sagrado feminino. Aceite esse chamado realizado, altamente sustentado, no mais sagrado nome de Deus eu sou. Gratidão. Algo mais para esta mesa? Então é isso, meus amores, tá? Lua nova, em touro, superlua, super sol, alta voltagem, estrela, algol. Tudo que isso representa foi curado, transmutado, organizado internamente. Nos nossos níveis de consciência, apaziguando não só o nosso masculino, mas também o nosso feminino, para que a gente consiga viver e estar em presença harmoniosa com as nossas manifestações. Que lua nova é isso, é manifestar o novo, manifestar potências, manifestar realidades, que a gente possa então estar bem alinhada, organizada e harmonizada com os nossos propósitos, com os nossos projetos. E essa mesa de hoje, nesse portal incrível e único, veio nos presentear com esses níveis de consciência. Gratidão. Até a nossa próxima mesa.